acerca da prerrogativa exclusiva da eternidade de Deus, podemos e devemos entender que ele está no plano da atemporalidade, ou seja, não é possível a sujeição de seus atos ao tempo, pois o tempo reina sobre aqueles que estão nele inseridos, e Deus, na qualidade de seu Criador, é-lhe superior, sendo aquele que na verdade o sujeita e vislumbra toda a dinâmica de sua extensão como um conjunto completo. Agostinho até tentou definir isso aqui como momento presente eterno. Eu gostei muito no livro Confissões, de Agostinho, quando ele começa a discutir um pouco acerca dessa questão, dessa dinâmica da eternidade, e ele cria esse conceito que eu achei, cria essa frase, né, que eu achei bem interessante. O tempo de Deus é momento presente e eterno. Então, num momento, num fragmento de tempo, né, Paulo até chama de átomos, né, num momento, para Deus está ali toda a eternidade. E aí vemos Pedro também tentando, né, elaborar acerca disso, como que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então, temos aí a quebra dessa lógica, né? Então, não interessa se são 1000 anos, se são um dia, é o momento presente eterno. Tudo está ali naquele pequeno momento, tudo está presente diante de Deus. Então, quem pega ele de surpresa, né? Em que momento Deus está atrasado? Eu continuo achando absurda essa declaração, que Deus se atrasa. Assim compreendemos que é impossível que algo possa escapar ao seu conhecimento, ao seu controle. Imutabilidade. Este mesmo Deus eterno e autossuficiente é também imutável. E isso não significa que não possa haver em determinado momento aprovação e em outro reprovação da parte de Deus em relação a nós. Isso é perfeitamente possível e em nada contraditório com a característica da imutabilidade da parte de Deus, uma vez que o que tem faltado em relação a esta questão é a simples compreensão de que este momento, inclusive o momento presente eterno, conforme Agostinho diz, né, ao qual me referi, não diz respeito a momentos diferentes em Deus, variação em Deus, como se em determinada hora Deus estivesse zangado, mas em outra ele mudasse e agora estivesse alegre. Essa variação de humor, variação de situação em Deus, em decorrência de arrependimento ou ofertas votadas pelo homem. Na verdade, toda essa expressão que fala acerca da ira e regozijo é, na verdade, uma linguagem antropológica, né, e antropopática também, que diz mais respeito à nossa limitada linguagem e escasso entendimento do que realmente ao ser divino. Ou seja, dizer que ele está feliz ou triste é, na verdade, refletir em Deus este ser pleno e imutável, as características variadas de nossa própria personalidade. Assim olhamos para Deus como se fosse um homem superior, tá certo? A fim de torná-lo cognoscível, né? Compreensível, que a gente possa falar acerca dele. Mas na verdade Deus está acima de todas essas variações e mudanças. O momento é válido para nós que nos achamos limitados à esfera do espaço-tempo. Então nós passamos pela variação de tempo, cronos, né, a contagem do tempo. Então o tempo que se foi não volta e o tempo que virá ainda não existe. Então temos essa constante mudança e variação de tempo e variação de humor ao longo do tempo. Num dia só nós estamos felizes, tristes, apáticos, felizes de novo, irados, tristes e por aí vai. Essa variação constante. E a gente acaba refletindo isso em Deus como se Deus também fosse assim. E suas variações. Assim sendo, quando encontramos em Deus a repreensão ou a aprovação, isso não deve-se a uma alteração no seu ser, pois em Deus tudo isso é pleno. Ou seja, ele é o único ser no universo que tem todo o poder e o direito de aprovar ou reprovar a qualquer outro ser, uma vez que é o seu criador, o criador de todos eles. Uma vez que é ele mesmo a origem, o criador. E isso ele o faz sem necessidade de variação. É simplesmente um ato pleno de sua prerrogativa divina. A mudança e a variação ocorrem no comportamento e no momento do ser humano, que ora torna-se digno de aprovação. E aí essa é a questão. O homem é que se torna digno da aprovação de Deus ou digno da condenação de Deus, de acordo com o uso que faz da liberdade cedida pelo soberano. Então, uma vez que ele criou seres volitivos, seres que exercem a sua vontade, tem essa certa liberdade, né, de ação, então ele torna-se elogiável, ele torna-se aprovável ou ele torna-se condenável. Então a variação está no homem tornando-se condenável ou aprovável.
Agora, as prerrogativas de aprovação e de condenação estão todas plenas em Deus. Todas são suas prerrogativas. Deus, ao mesmo tempo, ele tem a face irada, ele tem a face tranquila, ele tem a face alegre, ele tem todas essas faces e todas são prerrogativas dele, plenas. Então, com que face que o homem vai se deparar? Ele vai se deparar com a face que ele merece se deparar a partir das suas ações. Então, as suas ações dirão que Deus que ele verá. Se ele é aprovável, ele verá a misericórdia de Deus. Se ele é reprovável, ele verá a ira. Mas tudo isso é pleno em Deus. Deus tem todas essas características em plenitude. Tá certo? Então não houve variação. Deus tem todas essas características nele mesmo em plenitude. O homem vendo uma ou outra de acordo com a sua variação. Sobre a qual pesará a aprovação ou reprovação divina diante do ato e da abundância encontrada no próprio ser humano. A variação está no homem. Deus, na qualidade de Criador, é também o governador de toda a sua criação, e isso independe dos conceitos filosóficos que tenham sido adotados pela sociedade em seu desenvolvimento científico, que, no entanto, em relação a alguns conceitos, representam, na verdade, um retrocesso, principalmente no que diz respeito ao conceito materialista, que limita a esfera de pensamento do homem ao que é apenas de natureza empírica, só aquilo que é provado. É como se todos os elementos do universo pudessem ser provados cientificamente. É como se não houvesse coisas que escapassem à prova empírica, né? Passivo de experimentações e provas materiais, laboratoriais. Nisso podemos dizer que a sociedade sofreu um retrocesso em relação às pessoas de épocas antigas, para as quais o conceito do governo de Deus representava algo plenamente verdadeiro. E não há que se falar em retardo intelectual, pois os deístas, os que creem em um Criador, mas não que este governe de fato, e os ateus de hoje, são ambos devedores aos pensadores ancestrais da ciência, para os quais o conceito da existência e governo universal de Deus em nada era estranho. É como vemos que não eram somente ignorantes, pessoas iletradas que adotavam um conceito do governo, da existência do governo efetivo de Deus, mas são grandes referenciais da ciência, inclusive, né? Temos grandes referenciais do mundo da ciência que adotavam, e hoje também muitos aí que continuam ainda defendendo esse conceito da existência, e não só da existência, mas do governo de Deus. A inteligência condutora, por exemplo, o design inteligente, fala acerca disso. Como nos demonstra o Salmo acima, a verdade da teocracia universal que se exprime no governo exercido por Deus sobre toda a criação, está estribado no fato de que tudo tem origem no ato criador e na vontade divina. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Aí você vê a destruição do dualismo do pensamento grego, da matéria pré-existente, por exemplo, criada pelo Demiurgo, e o mundo espiritual que, conforme os gnósticos afirmavam, poderia ser alcançado por meio do conhecimento secreto, da sabedoria, essa sabedoria exclusiva, somente para iniciados, e a questão da matéria como um aprisionamento do espírito, tendo o espírito que se libertar então das cadeias da matéria. E aí cada um vai traçar um caminho para se libertar da matéria, Os epicureus vão buscar o prazer, E os estoicos vão buscar a vida mais austera. E temos aí essas possibilidades a partir desse conceito dualista, Aí vemos que na verdade esse conceito dualista, à luz da Sagrada Escritura, ele não existe, porque na verdade tudo que foi criado pelo Verbo, e foi criado bom. Se as coisas não estão boas hoje, é porque elas não estão de acordo com como foram criadas. Elas foram deturpadas, elas foram pervertidas, tá ok? Inclusive, até o conceito de mal que a gente vê em Hamartiologia, o mal não é por si mesmo, tá certo? O mal não está na lista dos seres criados por Deus. O mal é a ausência de Deus. Da mesma forma que as trevas são uma sombra dentro do âmbito da existência da luz. Quem existe é a luz, a sombra é a ausência de luz. Okay? Então temos aí essa questão de que o mal, na verdade, é uma perversão de algo que foi criado bom.
Aí tem desse quadro, né, que fala acerca da trindade, da triunidade. Deus é Pai, Filho e Espírito, tá ok? Esses são Deus, essência. Então Deus é um em essência, é Deus. E Deus que é um em essência são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Perceba que o evangelista não hesita em enfaticamente atribuir a existência de todas as coisas à vontade criadora de Deus e a atuação do Verbo divino no tempo e espaço, colocando em funcionamento a roda da existência e, como afirmam outros textos, mantendo diretamente sobre ela o seu controle. Salmo 66, ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre todas as nações. Não se exaltem os rebeldes. Mesmo que atualmente vejamos a criação em processo de aniquilação e o homem a cada dia a mais degradar-se em suas concupiscências, não deve por isso alguém pensar que o domínio há de escapar das potentes mãos do Criador. Temos aí no âmbito, né, a criação, conforme vimos, né, o Logos divino, o ato criador, né, a implementação, né, dessa possibilidade da nossa existência, né, dentro do conceito de tempo e espaço. Então temos o ato criador do Logos divino, e aí a partir dele dependem o mundo celestial, também criado pelo Logos divino, porque sem ele nada que foi feito se fez, inclusive os anjos, inclusive o diabo, que não foi criado na situação na qual está, mas foi criado como querubim ungido, né, ungido para servir, para guardar. Os demônios que estavam também dentro deste âmbito da criação celestial, mas que foram arrastados dentro de um movimento revolucionário, né? Temos aí o primeiro revolucionário da história, né, atentando contra o governo teocrático de Deus sobre todo o universo, sobre toda a criação, né, e deparando-se aí com confrontando-se com a autoridade de Deus e quebrando a cara, né, caindo e trazendo sua destruição junto consigo a terça parte, né, dos anjos e toda a destruição que causou no cosmos, sendo restaurado aí pelo Senhor com a criação desta terra, a nossa inserção nela, e aí depois a sedução desse diabo levando o homem agora para a sua mesma condenação. E isso se repetirá ao longo da história e até depois do milênio, mas quando enfim será findado toda esta ação no juízo final e na condenação eterna desses seres. Mas vemos esse movimento aí ao longo da história. Então, mundo celestial, espaço-tempo e mundo físico. No quadro acima, criação. Pensar na infinidade de coisas e nos seus diversos estados em que se encontram atualmente em alguns momentos se chocar com a imagem de que em muitos aspectos a criação encontra-se em estado de degradação. Mas como pode a criação encontrar-se em tal estado, tendo como autor e criador um ser que é perfeito? E com isso nos deparamos com o problema do mal e a necessidade em separar conceitos fundamentais como a criatura e o acidente. Como criatura, podemos observar a existência de seres animados e inanimados, as gradações de perfeição dentro dos seres criados, né? Seres mais complexos e menos complexos. E com relação ao seu estado, podemos observar que até as coisas que são mais nocivas, como o veneno dos animais e de ervas, na verdade não são bons ou maus enquanto essência. Na verdade é o uso que se dirá se foram bem ou mal utilizados, né? Ou seja, usados adequada ou inadequadamente. Assim é que a criatura não é boa ou má em si mesma. No caso dos seres inanimados, o uso que determinará, e no caso dos seres humanos, dotados de vontade, né, de volição, serão suas escolhas ou decisões. Com relação a acidente, podemos dizer que o mal existente apenas no âmbito da criação não é decorrente da criação original, pois esta foi obra do Criador, do Logos divino, que é perfeito. Logo, o mal não existe enquanto essência, mas é apenas um acidente. Ou seja, ele não é um ser de fato, mas será apenas uma situação de degradação do ser de fato, que foi criado perfeito, de mau uso ou como resultado de más escolhas do ser volitivo. Então, o mal é criado nesse ambiente de desobediência ou de mau uso, né? Como a sombra é uma interrupção da interferência da luz. Finalmente, podemos dizer que Deus é luz, e nele não há nenhuma treva. Logo, o ser humano que está sob seu domínio está em perfeito uso.
tal qual foi criado, e o homem que lhe obedece está em pleno e bom uso de suas faculdades. Mas longe dessa luz, os seres estão em degradação, e o homem está em pecado, e nessas trevas desenvolve-se um ambiente no qual o mal acontece. Então, o mal, ele acontece dentro desse âmbito. Então, esse é o âmbito de sua existência, o âmbito do acidente e não da criação. Mundo celestial, podemos dizer que há muitos contrastes entre este mundo no qual vivemos e o pouco que conhecemos acerca do mundo celestial. Daquilo que nos é dito pela Sagrada Escritura, no entanto, podemos dizer que também há semelhança, e principalmente quando nos recordamos que ambos os mundos, físico e celestial, são mundos criados, ou seja, não são eternos. Em algum momento não existiram e foram trazidos à existência por um ser que lhes é superior e do qual ambos dependem. Com relação ao mundo físico, percebemos nas narrativas de Gênesis que Deus, em sua soberania, compartilhou com o ser humano a responsabilidade de administração da terra. Mas com relação ao mundo celestial, olhando para alguns textos sagrados que nos permitem antever pelo menos alguns vislumbres observamos uma ordem muito mais estável, com uma hierarquia muito solidamente estabelecida, né? Veja isso em angelologia, acerca da hierarquia divina, com a majestade divina no topo, os diferentes seres organizados e incumbidos de funções específicas, e na verdade podemos esperar que a desordem em que mergulhou o mundo em decorrência do pecado seja futuramente subjugado à perfeita ordem, né? O Hieros, inclusive, fala acerca de governo divino. Tá? A hierarquia já demonstra a questão de governo divino, autoridade divina, organização. Deus é um Deus de ordem. Deus é que põe ordem ao caos, certo? Enquanto que o mundo e o homem estão mergulhados nesse caos. Mas Deus é aquele que põe ordem ao caos. Por isso, faça-se na terra assim como é no céu. Quando o mundo celestial, em tempo oportuno, tomar todo o espaço criado em cumprimento à oração nos ensinada pelo Senhor, assim na terra como no céu, como foi dito aí, a organização celeste sendo trazida para a terra, não como um homem fazendo de conta que é Deus, mas sim como Deus, aquele que se tornou homem, Deus e homem, o Senhor Jesus Cristo. Acerca de espaço-tempo, longe de queremos adentrar por definições técnico-científicas, ou pior, tentar mistificar conceitos puramente científicos, o que na verdade pretendemos é apenas colocar o homem em seu devido lugar, que é exatamente limitado pelas 3 dimensões espaciais e pela dimensão temporal que constituem seu habitat. Logo, tudo o que pensamos, na verdade, deduzimos do mundo espiritual está fora da dimensão do espaço-tempo, no qual o homem se situa para elaborar qualquer raciocínio. Então o homem tem sempre que entender que tudo que ele diz acerca do mundo celestial é insuficiente, é imperfeito como algo definitivo. Por isso ele pensa sempre em termos de lugar. Onde está o trono de Deus? Isso é sempre questionado. Onde está o inferno? Está embaixo do nosso pé. Embaixo do pé está o magma. E se você descer mais, você chega no Japão. E se você continuar, você sai fora da atmosfera. Então não tem essa questão em cima, embaixo, à direita, à esquerda, dentro desse âmbito fora do espaço-tempo, desse âmbito do mundo de Deus, do mundo espiritual. Tá, ok? Então, tudo aquilo que medimos hoje como espaços temporais, tá certo? E como localizações geográficas, está vinculado ao nosso mundo. Tudo aquilo que está fora do nosso mundo não cabe nesse conceito. Então, é do mundo espiritual, é do mundo de Deus, não cabe nesse conceito. Certo? Não tem como nós dizermos. Está a 3 bilhões de anos-luz da estrela Vega. Não é um lugar físico, tá? Onde está o trono de Deus? De tamanho. Qual é o tamanho do reino celestial? De referência temporal. Desde quando os anjos existem? O problema é que todas as referências dizem respeito ao ambiente no qual foi criado, e ao qual está preso, até o momento em que avançar para o outro nível de existência. Este ambiente que a ciência chama de espaço-tempo, onde o homem encontra todas as suas referências de tempo, quando, de lugar, onde. E não há nenhum problema em o homem se basear por esses referenciais.
e até lançar mão dessas linguagens antropomórficas e antropopáticas a fim de trazer Deus para dentro de sua possibilidade cognitiva. O problema está em pensar que a única dimensão de existência possível é essa e ignorar que, na verdade, tudo isso que ora existe necessariamente dependeu de um ser superior a ela mesma para que viesse a existir. O homem, quer cientista ou não, precisa se atentar para saber que o espaço-tempo é como um berço que guarda a criança. Mas o seu berço, por mais que ignorantemente pense assim, não é tudo que existe. Então, muitas das vezes o homem se vê na sua arrogância, na sua petulância. Até teve, não sei se é verídico isso, um astronauta que, ao sair da atmosfera, perguntou onde está Deus, né? Patético, né? Então, ele queria, pensando que saindo fora da atmosfera ele veria hostes celestiais, né? Veria o trono de Deus. Não sabe ele que ele está dentro do berço ainda. O berço é o espaço-tempo. Então o homem não conhecerá sequer a totalidade do seu bercinho, né? Ele não sabe nem o tamanho do universo. Ele não sabe quando e se poderá algum dia chegar até longínquas distâncias da própria galáxia na qual habita. Sequer outras galáxias. Então, o que o homem é para perguntar acerca de Deus, né? Então, como Deus disse para Jó. E aí Jó pôs a sua mão na boca e ouviu. É o que falta para muita gente. Mundo físico. Diferentemente do que poderíamos ser induzidos a pensar pelo fato de estarmos inseridos num mundo que ora está a se degradar por consequência dos efeitos nocivos do pecado na existência, algo que, como já dissemos, não tem existência por si mesmo, mas é a degradação e a destruição daquilo que existe em algum momento foi perfeito, porque foi criado pelo Logos, foi criado bom. Podemos dizer que o mundo físico, diferentemente do que pensavam os antigos gregos e do que também afirmavam os gnósticos no tempo de Paulo e João, não é inerentemente mal. É a questão da matéria, a matéria ser inerentemente má, né? E muito menos eterno. Outra coisa também que se pensava, né? Este mundo físico foi criado a partir da vontade de Deus e é o ambiente adequado à manifestação da sua misericórdia e do relacionamento de amor entre o Criador e a criatura, e em breve terá o seu status restabelecido, conforme nos apontam as profecias. Logo, nosso sentimento em relação ao mundo físico não pode ser de desprezo, e esse é um erro que inclusive tem sido cometido por muitos de dentro da igreja, que ao atentar contra o pecado, é como você falar corpo e carne, né? Soma e sarx. Quando Paulo denuncia a concupiscência de sarx, da carne viva, das concupiscências que estão na carne. Mas o corpo, o soma, é templo do espírito. Então você não pode partir para a ideia da degradação do corpo para a libertação do espírito, que isso é platonismo. Tá? Você tem que entender que o corpo tem que ser subjugado, tá, ok? O corpo tem que ser controlado, dominado, para que ele possa servir de uma forma adequada como templo do espírito. E como templo do espírito, ele será então revestido, tá certo? Ele será então capacitado, santificado para a presença de Deus. E aí você vai viver uma vida não de privação, penitência, esse tipo de coisa. Você vai muitas das vezes realizar jejuns a fim de que você possa manter sempre essa dominação sobre o corpo, não para destruí-lo, mas sim para controlá-lo e subordiná-lo a Deus, ao Espírito de Deus. E com o Espírito de Deus dentro de você, alegria, gozo, amor, satisfação, cuidado da sua vida, cuidado do seu corpo, tudo isso está incluído dentro desse conceito correto acerca da existência da criação. A criação de Deus. Então, a criação de Deus está aí para ser restaurada, né, desse estado pecaminoso no qual se encontra, mas será restaurada. Não pode ser de desprezo ou de descaso, mas sim de anseio por sua plena restauração, pois amamos a Deus e também as obras de sua mão, a natureza inclusive, né? Como de certo modo é postulado por algumas linhas teológicas como o teísmo aberto, não que este postulado negue a existência ou a autoridade de Deus, mas de certa forma acaba por afirmar que nem tudo está-lhe sujeito na criação, pois o que na verdade vemos com todas as evidências é que Deus em sua perfeição a tudo criou e pôs em funcionamento, e tudo que está plenamente subordinado ao seu poder permanece perfeito,
como podemos constatar do que a Escritura nos informa acerca da perfeição do mundo celestial. O mundo celestial, hierarquia divina, governo de Deus. Onde até mesmo o momento está em pleno vigor a teocracia divina, na sua mais perfeita expressão, no reino da vontade diretiva e soberana de Deus, reino este ao qual Cristo se referiu, quando perante um vassalo do sistema temporal humano afirmou: meu reino não é deste mundo, perante Pilatos, que achava que tinha muito poder, né? Então Cristo disse: você só está aí brincando de Deus porque meu reino não é deste mundo, este é o seu mundinho, este é o seu local, né? O local onde você pensa que você é Deus, onde você governa. Mas na verdade este reino está subordinado a um reino superior. Então nenhum poder teria sobre mim se deste reino superior não fosse lhe dado. Você está dentro do plano, você está dentro da agenda, essa é a questão. E na verdade o Senhor nos ensina a buscar pela sobreposição. Aí é onde entra reino, conceito de reino. Você não pode ficar preso dentro do conceito de denominação. Preste atenção, entenda. Eu não estou dizendo para você abandonar a sua denominação. Eu não estou dizendo para você desprezar a sua denominação. Eu só estou dizendo que a denominação é a ponta de baixo. Tá? Acima da denominação está reino. Reino de Deus. Você tem que pertencer ao reino de Deus. Tá certo? Você tem que ser integrante do corpo de Cristo. Existe a igreja local, o hall de membros, tá certo? Ao qual se afiliam todos aqueles que entram pela porta. Então não tem, é livre mesmo, é aberto mesmo, e é assim que está certo. A porta tem que estar aberta para todos, conforme a parábola que eu falei no começo da aula. Tá certo? A parábola das bodas. Vai pelas encruzilhadas, pelo caminho e chama todo mundo. Bons, maus, aleijado, pobre, miserável, fedido, chama todo mundo. Põe todo mundo para dentro. Chegando aqui, tem que trocar de roupa, tem que pôr a roupa adequada para permanecer aqui. É onde vai ter o diferencial. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Todo mundo pode entrar, mas só vai ficar quem se adequar, quem se adaptar aqui à situação, a aceitar o governo de Deus sobre a sua vida, tá certo? Se estiver atendendo às exigências. E aí vemos que esse conceito ele pode explicar muito acerca da igreja, porque a igreja local, a igreja física, a placa denominacional, o CNPJ, ele está aí para receber todos. Todo mundo entra, legal, todo mundo vai para o culto, senta, ouve a palavra, né? Agora, dentre os que estão ali assentados, temos que nos preocupar, estando nós também no meio incluídos, temos que nos preocupar em pertencermos não somente à igreja local, temos a carteirinha, tá? Temos nosso nome na lista. Temos antes que nos preocupar muito mais em pertencer ao reino de Deus. E pertencer ao reino de Deus é fazer que o seu reino se estabeleça na terra. Sua vontade do céu se realize na terra através da nossa ação. Seja feita na terra assim como é no céu. E aí quando estamos empenhados na realização da vontade plena de Deus sobre a terra, quando estamos em comunhão plena com Cristo, somos parte do seu corpo, ele é a cabeça, então é ele que dá as ordens, tá certo? Estamos ligados à videira verdadeira, como Cristo disse, produzimos fruto, aí somos reino de Deus. Somos reino de Deus no meio de uma igreja que é composta de pessoas que são e que não são. E somos reino de Deus. Na igreja e principalmente fora da igreja, porque a luz tem que resplandecer no meio das trevas. Então você vai para o seu trabalho e lá você é reino de Deus. Você vai para a sua escola e lá você é reino de Deus. Você vai para o seu bairro e lá você é reino de Deus. O reino de Deus está ali porque você está. E você é reino de Deus. Você é integrante do reino. Você representa o reino de Deus onde você estiver. Então esse conceito é mais importante do que o conceito de igreja local. Essa é a chamada Igreja Universal dos Salvos. Igreja Universal dos Salvos. Nesta igreja não tem escândalo. Nessa igreja não tem distorção da palavra. Nessa igreja não tem heresia. Nessa igreja não tem engano, tá certo? Nessa igreja não tem esses pecados, né, que tanto atormentam a história da igreja. Por quê? Porque esses integrantes dessa igreja universal de Cristo, do reino de Deus, do corpo de Cristo, eles são submissos à ordem do Senhor. Eles andam conforme a lei do Espírito para não cumprir a vontade de sarx, da carne. Tá certo? O seu soma, o seu corpo é inteiramente votado como templo de Deus. Então esses são aqueles que resplandecem na terra. Esses são aqueles que vão subir no arrebatamento.
tá certo? Esta é a Igreja Universal dos Salvos, que está inserida dentro das outras igrejas. Então, lá na Presbiteriana tem, lá na Metodista tem, lá na Assembleia tem, lá na Cristã tem, lá na igreja, diversos tipos de igreja tem. Lá tem integrante da Igreja Universal dos Salvos, do corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo, tá certo? Então, esta é a realidade da Igreja Universal dos Salvos, o reino de Deus. Na verdade, o Senhor nos ensina a buscar pela sobreposição do perfeito governo deste reino de perfeição sobre o império das trevas e corrupção que tem se apoderado dos governos dos homens. Quando nos ensina a orar dizendo, assim na terra como no céu, ou seja, deve ser nosso anelo que o reino de Deus adentre pelos muros dos domínios corrompidos dos homens e por fim assuma o controle objetivo de tudo. Esses domínios corrompidos dos homens não são só na política externa, tá? Inclusive são na igreja local. Na igreja local, em certos momentos, não é um integrante da Igreja Universal dos Salvos que está no governo. Às vezes é um homem que está ali exercendo religiosidade. Então ele adota todos os signos, todos os símbolos de religiosidade, e por isso ele é aprovado, né? Só que quando é lhe dado poder, e isso é dito, né, eu acredito que isso é verdadeiro, se quer conhecer um homem, dele poder. E quando lhe dão poder, ele mostra, na verdade, quem ele é. E aí onde os integrantes do reino de Deus têm que se levantar e denunciar, né, e exercer autoridade para que a igreja seja conduzida de acordo com aquilo que é o reino de Deus a ser estabelecido na terra. Mas infelizmente tem muitas igrejas aí que estão sob o governo de pessoas que não são integrantes do reino de Deus, mas somente da religião. Mas momentaneamente devemos nos conscientizar de que o governo de Deus, mesmo que não objetivamente exercido no plano humano, tem se desenvolvido e encaminhado os rumos da história dos homens, homens estes que têm corrompido constantemente a ordem criada, e que não devem dirigir suas críticas com relação às misérias que têm se abatido sobre a sociedade a qualquer ação direta de Deus. Deus não tem interesse nenhum na miséria dos homens, nem no sofrimento humano. Como se quisesse o Senhor ver a destruição de sua criatura. Não deve o homem olhar para todas as deturpações que tem causado na ordem estabelecida por Deus, em sua autêntica vontade, como diz o profeta, de que se queixa o homem, se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um de seus próprios pecados. Eis a origem da desordem e da destruição que se está delineando. A origem no domínio de Deus sobre a criação, e sim na manifestação do pecado do homem que destrói o seu próprio ambiente. Destrói em vários sentidos, né? Emocionalmente, moralmente, fisicamente, ambientalmente, o homem causa diversos tipos de destruição. O homem movido por suas próprias paixões e seduzido pelas ideias malignas, né, do adversário, do diabo. Ele tem destruído em diversos sentidos seu próprio ambiente. Agora o homem movido por Deus é o homem que constrói algo bom. O revolucionário sempre quer destruir, né, e depredar. O conservador, ele quer construir e ele quer manter, né? Então vemos essa dicotomia, né? Vemos aí esse paradoxo, né, entre um e outro. E que em breve será novamente restaurado pelo poder e pela autoridade daquele que jamais deixou de ter o governo sobre todas as coisas, mas que tem o seu momento certo de agir, não estando subordinado aos limites de Cronos, tempo e espaço, que sobre nós impõe limite de atuação, mas estende-se a ação de Deus agindo a partir do Kairos, ou seja, o seu momento oportuno, o momento correto, o momento em que Deus entende ser certo a sua intervenção, a sua ação. Eternidade, teocracia universal, governo de Deus sobre o universo, sobre toda a criação. Criação, queda e restauração, este é o movimento. Criação perfeita, queda a partir das más escolhas, né, do ser volitivo, dos seres humanos, colocados por Deus para governo, mas que não exercem esse governo de uma forma correta, se deixam seduzir pelo diabo, pelo tentador, e assim causam a destruição do seu próprio ambiente. Mas Deus está já dirigindo tudo para uma restauração, porque ele não perdeu o controle sobre todas as coisas. Mesmo que a ignorância dos homens nos impeça de ver, Deus está dirigindo tudo para a restauração universal, como nos indica o milênio, tá? Então na próxima aula vamos falar um pouco mais agora sobre o governo político de Deus sobre Israel, como Deus
demonstrou para a humanidade um aspecto da sua teocracia por meio do levantamento e do governo da nação de Israel. Esses infelizmente não puderam permanecer em virtude da sua desobediência, mas Deus já demonstrou para o mundo o que é o seu governo, a teocracia universal, que será plenamente instaurada no mundo quando da teocracia escatológica Cristo vier com a sua igreja reinar sobre a terra. Muito obrigado. Se gostou, dá um like, compartilha e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.